Depois que José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro na prisão, o copeiro viu realizar-se o sonho em todos os pormenores. Quando, porém, foi restabelecido a seu favor diante do rei, não mais lembrou de José. Já haviam se passado mais de 2 anos depois do acontecido. A esperança de José que lhe acendera o coração gradualmente foi morrendo. E a todas as outras provações acrescentou-se a amargura da ingratidão. No entanto, Deus estava prestes a mudar a sorte de José. Aconteceu que o rei do Egito teve uma noite 2 sonhos, que indicavam aparentemente o mesmo acontecimento. Os sonhos pareciam prefigurar alguma grande calamidade. Não podia determinar sua interpretação, e, no entanto, continuavam a perturbar o seu espírito. Os magos e sábios do reino foram chamados, porém, nenhum deles foi capaz de interpretar os sonhos. Vendo, porém, a agitação do rei por não saber o significado de seu sonho, lembrou-se então o copeiro da circunstância de seus próprios sonhos na prisão, e com isto veio a lembrança de José, e junto uma repulsão de remorso pelo seu esquecimento e ingratidão. Então, mais que depressa, informou ao rei tudo o que havia acontecido na prisão, e como os fatos relatados por um cativo hebreu tiveram seus acontecimentos conforme a sua interpretação. No momento foi humilhante ao faraó deixar de lado os magos e sábios do seu reino para recorrer a um estrangeiro, que por sinal era escravo. Mas diante dos fatos, estava pronto para aceitar o mais humilde serviço, caso pudesse seu espírito perturbador encontrar alívio. Imediatamente, mandaram chamar José. Ele, por sua vez, tirou a roupa de prisioneiro, barbeou-se, pois seu cabelo crescera muito durante o tempo de opróbrio e reclusão. Em seguida foi conduzido à presença do rei. Disse o faraó a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretá-lo, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Gênesis capítulo 41, verso 15 e 16. A resposta de José ao rei revela sua humildade e fé em Deus. Modestamente não se atribui a honra de possuir em si sabedoria superior. Disse ele: isto não está em mim. Unicamente Deus é capaz de explicar estes mistérios. O faraó então se propôs a relatar os sonhos. Disse ele: sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vaca tão feias em toda a terra do Egito. As 7 vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereais cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e miradas, ressequidas pelo vento leste. Em seguida, as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas milhadas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó.
Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer superiores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Gênesis capítulo 41, verso 27 a 36. A interpretação foi tão razoável e coerente, e a política que a mesma recomendava tão sólida e sagaz era, que sua correção não poderia ser posta em dúvida. Mas a quem poderia confiar a execução do plano? Da sabedoria desta escolha dependia a preservação da nação. O rei estava perturbado. Por algum tempo foi considerada a questão desta indicação. Pelo copeiro soubera o rei da sabedoria e prudência demonstrada por José na administração da prisão. Isso ficou evidente que ele possuía habilidades administrativas em grau preeminente. O copeiro, cheio agora de reprovação a si mesmo, esforçava-se para reparar sua anterior ingratidão, mediante o mais caloroso elogio ao seu benfeitor. E novas indagações feitas pelo rei demonstravam a correção do que referia a ele. Em todo o reino, José foi o único homem dotado de sabedoria para indicar o perigo que ameaçava o país e o preparo necessário para enfrentá-lo. A essa altura, o rei já estava convencido de que ele era o mais bem qualificado para executar os planos que propusera. Era evidente que um poder divino estava com ele, e que ninguém havia entre os ministros do estado do rei tão bem habilitado para dirigir os negócios da nação em tal momento crítico. O fato dele ser hebreu e escravo era de pouca importância quando ponderado em confronto com sua sabedoria evidente em sã juízo. Então reuniu o rei seus conselheiros, e essa indicação foi decidida. Foi aí então que José, o escravo hebreu, se tornou-se governador do Egito. Disse o rei a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. O rei pôs-se em seguida a vestir José com as insígnias de seu elevado cargo, e tirou o faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Depois o fez subir no segundo carro que tinha, e clamaram diante dele. Que fascinante essa história! Com a graça de Deus, José subiu da posição de mordomo da casa de Potifar para se tornar chefe da prisão e depois governante de todo o Egito. Que história poderosa de como, mesmo em meio que pareciam circunstâncias terríveis, as previdências divinas se revelaram. Na lição de amanhã, faremos um resumo do que estudamos durante a semana. Que Deus os abençoe e até a próxima.